Essa é uma das cartas de Paulo dirigida a pastores. Paulo escreveu 9 cartas às igrejas e 4 cartas a pastores. E Filemão é um desses, que era um presbítero, liderava um grupo, uma igreja-casa no seu lar. E é um texto interessante, uma carta maravilhosa que nós vamos buscar compreender o contexto, a razão pela qual ela surgiu e vamos ver a mensagem maravilhosa do poder reconciliador do Evangelho de Cristo Jesus. Carta de Paulo a Filemão é um capítulo único, vai do verso 1 ao verso 25. Se encontra organizadamente na última das 4 cartas aos pastores, Timóteo 1, 2, Tito e Filemão. Diz assim o texto da palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido a você de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por amor ou por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus,
Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Vamos orar mais uma vez, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus nesse momento, quando abrimos a palavra do Senhor. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez por estar aqui juntos, nesse dia de hoje, para buscar a tua face, para bendizer o Senhor, para cantar louvores ao teu nome. E nesse momento que a gente abre a tua palavra, nós pedimos a assistência do teu Espírito, para que ele ilumine a nossa mente, para que ele possa falar ao nosso coração e aplicar essas verdades à nossa vida. O teu Espírito foi e é o autor final da Escritura. É ele quem usou essa situação para fazer Paulo escrever essa carta a Filemon e ficar como registro do Evangelho, do poder do Evangelho da graça. Dá-nos, pois, entendimento para compreender a tua palavra e aquilo que o teu Espírito quis nos deixar registrado para o nosso entendimento e para a nossa vida. Nós te pedimos assim, confiados em Cristo, nosso amado Redentor, a quem rendemos toda a nossa honra, glória e louvor. Em nome dele, Pai, te rogamos. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, quando essa carta de Filemon foi escrita, Paulo encontrava-se preso em Roma. Era a sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, não eram cadeias. Paulo havia apelado para ser julgado em Roma. Ele havia apelado para ser protegido, visto ter sido preso em Jerusalém por questões religiosas, da religião judaica. Os fariseus estavam planejando matá-lo. Se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 23 comigo, aí você vai verificar isso, essa circunstância que levou Paulo a apelar para ser julgado em Roma. E por isso ele veio, foi enviado a Roma e estava ali como cidadão romano, morando numa casa que ele mesmo alugara, escoltado pela guarda pretoriana, muito mais para ser protegido do que necessariamente outra coisa. O capítulo 23 de Atos, verso 12, nos diz que da emboscada dos judeus para matar Paulo. Quando amanheceu, já estava preso Paulo aqui, acusado de ter violado o templo e colocado os gentios no templo. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. O verso 16 diz que, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. E aí o comandante ouviu toda essa história e então enviou Paulo para longe dali, para fora dali, para Cesareia, inclusive, para tirar de Jerusalém, que a vida dele não fosse exterminada. Capítulo 25, Paulo é apresentado diante de Festo, diante de Félix, e muda o governador romano ali naquela região. E no capítulo 25, no verso 1 em diante, diz que 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém.
e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuava em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá, para Cesareia, e concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Então vejam, o apóstolo Paulo está pedindo garantias. Ele é cidadão romano e percebeu que Festo, por causa de questões políticas, queria angariar o favor das autoridades dos judeus, e aí queria então levar Paulo para Jerusalém. E Paulo, sabendo de toda essa trama, disse: não, eu apelo para ser julgado ou protegido. Essa é a ideia de Paulo. Como cidadão romano, tem um direito à cidadania e à proteção. Então, que eu vá a Roma ser julgado por César. É como se fosse o Supremo Tribunal Federal, Só que... brincadeira. Enquanto esperava a audiência em Roma, lhe foi permitido alugar um imóvel. Como cidadão romano, ele estava sob a custódia do Estado romano, guardado pela guarda pretoriana. Nessa casa, Paulo morava e recebia pessoas e amigos curiosos que queriam ouvir a mensagem que Paulo pregava. Paulo estava impedido de sair e plantar igrejas, mas ele estava ali recebendo pessoas e fazendo da sua casa uma igreja para proclamar o Evangelho. Um grupo de crentes passou a se reunir em sua casa. Ali havia mais uma igreja. Dali saíram as chamadas cartas da prisão. Paulo escreveu Efésios, escreveu Filipenses, escreveu Colossenses e Filemão. Foram as cartas da prisão. É esse o contexto. Agora, deixe-me abrir um parêntese aqui com vocês e congelar essa história. Vamos nos reportar a um tempo atrás. Vamos atravessar o mar Egeu. Vamos à cidade de Colossos, na região da Frígia, Ásia Menor, hoje Turquia. Ali havia um homem recém-convertido, uma pessoa importante na região, chamado Filemão. Ele era um líder e reunia um grupo na igreja na casa dele. O evangelho chegou a Colossos através de um discípulo treinado por Paulo na escola de Tirano, em Éfeso, capital da província da Ásia Menor. Esse discípulo chamava-se Epáfras. Se você ler a carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 12 e 13, você vai ver Paulo se referir a Epáfras, esse obreiro que plantou a igreja ali
em Colossos, né? Diz lá o verso 12 e 13 do capítulo 4 de Colossenses. Verso 12 diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, pelo menos a gente percebe aqui que Epáfras, esse obreiro treinado por Paulo na escola de Tirano, se vocês estão familiarizados com o livro de Atos, Paulo chegou na Ásia, terceira viagem missionária, não saiu de Éfeso, montou uma escola, preparou discípulos e enviou a toda a Ásia. E o evangelho chegou a essas cidades de Colossos, que Paulo não fundou, foi Epáfras, né? E aqui ele cita ainda Laodiceia e Hierápolis, né? E Epáfras foi o obreiro que levou o evangelho a essa região. Paulo aqui está então citando, né, Epáfras, esse obreiro. Filemon era um homem próspero e rico. Ele era proprietário de muitos bens, inclusive tinha escravos ao seu serviço. Um desses escravos, de nome Onésimo, era um jovem sonhador, inquieto, que vivia descontente com a sua condição de escravo. Um escravo não tinha direitos. Um escravo, só o seu dono tinha poder de vida e morte sobre ele. E Onésimo sonhava com a liberdade. Ele tinha ambições e se deixou levar por esses sonhos e ambições ao ponto de fugir. Ele fugiu e provavelmente levou indevidamente bens do seu senhor. Quando você vê a carta a Filemon, o apelo de Paulo a Filemon para receber Onésimo de volta, ele diz no verso 18, não é? Verso 18 aí do texto, ele diz assim a Filemon: E se ele causou algum dano a você, ou se ele lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Então, de fato, parece que Paulo está dizendo aqui a Onésimo: olha, Onésimo, se ele te causou algum dano, e parece que causou, põe aí na minha conta que eu pago a você quando eu chegar por aí. Estou escrevendo isso não por pena ou por mão de um escrivão, como era costume. Paulo tinha problemas de visão, e geralmente era um secretário que escrevia as cartas que ele enviava. E ele está dizendo: eu agora escrevi de próprio punho, estou assinando aqui, Paulo, eu te pagarei. Né? Ele está se comprometendo. Ele certamente deixou para trás prejuízos, Onésimo. Deixou para trás sentimentos, ressentimentos. Deixou para trás pesar. Fugiu e foi tentar reconstruir a sua vida na terra dos sonhos, no lugar das oportunidades, Roma, a capital do império. Essa saga de você sair do interior para querer ganhar a vida num lugar de oportunidades, né? É muito antigo, né? Aqui no Nordeste houve a saga dos nordestinos que ia para São Paulo para trabalhar e ganhar dinheiro e fugir da seca e da fome, né? Muitos brasileiros e de outros países da América Latina cruzam a fronteira de forma ilegal para ir para os Estados Unidos, a terra dos sonhos, né? Para fazer dinheiro, para ganhar a vida, né? Assim também era Onésimo. Ele era um escravo fugitivo que saiu da Ásia Menor, lá da pequena cidade de Colossos, e foi para a capital do império, sonhando reconstruir a sua vida. Mas o que Onésimo não sabia era que a vida de um escravo fugitivo no Império Romano era muito difícil. A vida de uma pessoa ilegal, sem cidadania, era terrível e muito perigosa e insegura. Eu passei 3 anos da minha vida estudando nos Estados Unidos, na Carolina do Sul.
E na época de verão, quando não tinha aulas, eu ia arrumar dinheiro também, trabalhando, pegando no pesado. E trabalhei com uns brasileiros que tinham uma empresa de reforma de casa, né? E muitos dos trabalhadores que trabalhavam lá com ele eram ilegais e não podiam trabalhar. Eu me lembro de situações onde a gente ia pintar um condomínio todo lá e, de repente, alguém gritou: chegou a imigração. Era todo mundo correndo para todo canto, e eu ficava: rapaz, o que é que houve aqui? Não se esconde. Não, eu não preciso me esconder, não, eu sou estudante aqui, eu estou legal nos Estados Unidos, né? Mas a vida de um ilegal num lugar como esse é muito difícil, é perigosa, é insegura. Vivem com medo de um dia ser presos pela imigração e ser deportados. Não era diferente com Onésimo, era muito pior, porque ele era um escravo fugitivo. E ele não imaginava nos seus sonhos, nas suas ambições, de que ele ia encontrar um momento em uma situação tão delicada. A vida de uma pessoa ilegal, sem cidadania, era terrível, muito perigosa e muito insegura, principalmente se fosse um escravo fugitivo. Havia sempre a ameaça de ser apanhado, ser preso, castigado e devolvido ao seu proprietário, o qual poderia puni-lo, inclusive com a morte. Porque um senhor de escravo tinha poder de vida e morte sobre ele. O escravo era considerado uma propriedade. Não havia leis que os protegessem. Não havia direitos ou privilégios, a não ser uma constante ameaça de prisão, tortura e cheiro de morte no ar. É esse o contexto da carta. Por isso, estando em Roma, sentindo-se sob constante ameaça, vivendo nessa insegurança e agonia, possivelmente ele ouviu falar de Paulo. Ele lembrou-se desse nome. Lembrou-se que a mensagem por Paulo anunciada mudou a vida do seu senhor Filemão. O evangelho por Paulo anunciado deu ao seu senhor um coração mais amoroso. Onésimo então resolve procurar a Paulo e o encontrou, e encontrou a igreja que se reunia com ele em sua casa. Onésimo foi recebido, acolhido pela igreja, ele ouviu do amor de Deus, Paulo lhe pregou o evangelho da graça, anunciou-lhe a suprema emancipação da vida humana, capaz de pegar um escravo e transformá-lo em alguém absolutamente nivelado a todos na vida. Colossenses capítulo 3, verso 11, Paulo diz aqui no Evangelho: não pode haver judeu ou grego, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. É esse Evangelho que transformou, que alcançou a vida de um escravo fugitivo. A salvação que Paulo e a igreja pregavam era também a promoção do ser humano, do homem. Não apenas a libertação do estado de catividade, do pecado e da condenação, mas era também a promoção do ser humano, a restauração da dignidade perdida lá no Éden. Onésimo acolheu essa palavra no seu coração. Ele foi impregnado por essa palavra, teve a sua vida completamente transformada por ela. Ele foi discipulado e treinado por Paulo, tornou-se um obreiro da igreja, um colaborador no avanço do reino de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, verso 9, deixe-me só ir a esse texto com vocês. Vocês vão perceber que a carta que Paulo escreveu à igreja em Colossos e a carta que Paulo escreveu a Filemão são levadas por Epáfras, por Onésimo. Colossenses capítulo 4 diz assim, verso 7,
Quanto à minha situação de prisão, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, com Tíquico, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui em Roma. Então vejam bem, Onésimo e Tíquico estão levando a carta de Paulo aos Colossenses e a carta de Paulo a Filemon. Onésimo foi transformado pelo Evangelho. Onésimo foi discipulado por Paulo, treinado por Paulo, e agora ele era um obreiro útil, um colaborador de Paulo. Quando você vê Paulo escrevendo, ele diz, verso 12 da carta a Filemon, eu estou mandando de volta, estou mandando de volta a você, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo aqui comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer isso, não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação. Então, Paulo está devolvendo Onésimo aqui a Filemon e está dizendo, eu queria conservá-lo comigo porque ele é útil aqui ao Evangelho. Mas ele precisava voltar. Agora, chegou o tempo em que Paulo e a igreja lhe disse que era necessário voltar para casa, consertar o que foi feito de errado, reparar os danos que ele causou, refazer o seu passado. Era preciso reconstruir as pontes relacionais e emocionais que ele havia quebrado ao fugir, causando dano e prejuízo. Mas Onésimo estava tomado pelo medo. Ele estava inseguro e receoso do que poderia lhe acontecer. Não sabia como seria recebido e tratado pelo seu Senhor depois de todo o mal que ele causou. É esse contexto, é esse pano de fundo que provoca a carta de Paulo a Filemon. É exatamente aqui, nesse contexto, e por este motivo, que Paulo escreve a carta a Filemon. E essa carta se tornou o maior documento teológico de afirmação prática da mensagem da reconciliação que se prega no Evangelho de Jesus. Não há outro texto na Bíblia que sintetize a perspectiva da reconciliação como que se encontra na carta a Filemon. Esta passagem é tremenda, ela é extraordinária, justamente porque ela anuncia a reconciliação em sua plenitude e em sua totalidade. A reconciliação aqui nessa carta apresentada não é aleijada, não é mutilada, não é diminuída. Ela é plena, ela é total, ela é completa. E ela é apresentada em todas as suas dimensões da existência humana. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para observar comigo e tratar comigo sobre esse tema, o poder multidimensional da reconciliação proposta no Evangelho de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, isso só foi a introdução, viu? E a elucidação do texto, para a gente entender o que é que vai acontecer aqui. Em primeiro lugar, o Evangelho propõe a reconciliação do homem com Deus. Em segundo lugar, o Evangelho propõe a reconciliação do homem com ele próprio. E em terceiro lugar, o Evangelho conduz a reconciliação do homem com o seu semelhante. E tudo isso está aqui, na carta de Paulo a Filemon. O Evangelho, em primeiro lugar, propõe a reconciliação do homem com Deus. Onésimo, um escravo, sem ninguém, sem direitos, sem esperança, sem futuro, encontrou em Cristo
a oportunidade de olhar para cima e chamar a divindade de Pai. Ele passou de um escravo a filho de Deus. É isso que o Evangelho faz. Meus irmãos, o Novo Testamento é enfático quanto à realidade e à necessidade de que se convide, se convoque, se pregue a todos os seres humanos a que se reconciliem com Deus. Isso porque a Bíblia não hesita em afirmar que todo o homem nasce nesse planeta rompido com Deus. Que o pecado fez essa ruptura e essa separação entre a criatura e o seu Criador. Há uma atitude de inimizade essencial entre a natureza humana conforme ela está e conforme Deus é. Há uma atitude de hostilidade e de separação entre a vida humana e o caráter santo de Deus. Há uma guerra instituída entre a atitude do ser humano e a vontade de Deus revelada na palavra. O homem está em conflito com Deus. Se estabeleceu uma barreira de separação entre o homem e Deus. É isso que diz o profeta Isaías. O pecado, a queda, gerou isso. O ser humano é inimigo de Deus. A justiça de Deus pende contra a pecaminosidade do homem. Por isso, o Evangelho diz que todo ser humano precisa se reconciliar com Deus. Por isso, é necessário que haja essa reconciliação. É absolutamente indispensável que qualquer ser humano, seja ele quem for, venha ele de onde vier, esteja como estiver, viva como viver, admita que precisa de uma reconciliação com Deus. Essa é a proposta do Evangelho. Isso é inegociável, isso é indispensável, isso é inadiável e completamente necessário para todo ser humano. E aqui não há jeitinhos a dar. Todo homem precisa reconhecer a necessidade de se reconciliar com Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que o Evangelho aponta. É a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui nesse texto. O homem precisa reconciliar-se com Deus. Ele precisa entregar-se a Deus, ele precisa reconhecer isso, admitir isso. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, ele nos diz o seguinte, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, porque esse texto mostra essa necessidade de reconciliação do ser humano, de todo ser humano com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, diz lá o texto, do verso 18 em diante: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. É isso que esse texto nos aponta, dessa necessidade de reconciliação. E esse texto afirma algumas coisas que são muito importantes para a gente entender como proclamar o Evangelho de Cristo. Paulo afirma que essa reconciliação ela é obra total e definitiva da graça divina em favor do ser humano. Ele começa o verso 18 dizendo que tudo isso a respeito da reconciliação provém de Deus. Não vem do homem, vem de Deus. Não vem do ser humano, nasceu no coração de Deus, é desejo dele, é graça, é favor imerecido, é atitude bondosa de Deus em nosso favor.
Diz Paulo aos Romanos que Deus seria justo se deixasse todo ser humano na condenação, mas ele foi misericordioso e resolveu e quis salvar. Por isso Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, provém de Deus, provém dos céus. Foi uma ação de Deus, não do homem. O homem está ali, inimigo de Deus, sua natureza corrompida e caída. Ele não quer Deus, ele não deseja Deus. A salvação é uma obra que provém dos céus. Ela é uma obra total e definitiva da graça divina e não da vontade humana. O texto também nos ensina que ela só se dá por meio de Cristo. O verso 18. Ora, tudo a respeito da salvação provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Jesus é o sumo pontífice. Ele é aquele que liga o homem com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, verso 12, nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação é uma obra total e definitiva de Deus. Ela se dá por meio de Cristo e ela implica num perdão absoluto de Deus ao homem. O verso 19 e o verso 21 da segunda carta aos Coríntios nos diz isso. O verso 19, a saber, onde é que está essa reconciliação? A saber, Deus estava em Cristo, naquela cruz, reconciliando consigo o mundo, o ser humano, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 21 nos diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, implica no perdão absoluto que Deus concede ao ser humano por causa de Cristo. Quando ele bradou naquela cruz, está consumado, Jesus quis dizer, está pago, plenamente pago, suficientemente pago, definitivamente pago, foi pago, quitando todo o escrito de dívida que era contra nós. Por isso o apóstolo Paulo afirma, escrevendo aos Romanos, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Foi pago, plenamente pago na cruz. Todos os meus pecados, todos os seus pecados foram pagos. Essa obra de salvação é total e definitiva da graça. Ela se dá por meio de Cristo. Ela implica num perdão absoluto e acontece mediante uma resposta de fé ao convite divino. O verso 20 nos diz isso. Portanto, já que Deus nos entregou a palavra da reconciliação, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, que vocês estão sendo convidados a se reconciliar com Deus. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus e o homem se reconciliam na cruz. É essa a mensagem do Evangelho. Então, em primeiro lugar, o Evangelho resgata o homem e reconcilia o homem definitivamente com Deus. Mas, em segundo lugar, o Evangelho produz reconciliação do homem com ele mesmo. Pessoas que estão rompidas com Deus estão rachadas em si mesmas. Ninguém mantém sua unidade essencial se não estiver ligado a Deus. É Ele quem faz a existência ter sentido. Longe dele, todos nós, em maior ou menor grau, somos desestruturados.
Toda reconciliação com Deus tem que desembocar numa reconciliação do homem com ele mesmo. Essa é a dimensão emocional, psicológica da reconciliação, que tira o conflito, que junta as bandas partidas dentro da gente. O homem sem Deus se encontra em guerra consigo mesmo, não conseguindo viver bem consigo mesmo, com seu ser, com sua pessoa, com seu passado, com sua aparência. O homem sem Deus está quebrado. Mas quando ele se reconcilia com Deus, esse evangelho que reconciliou o homem com Deus produz reconciliação do homem com ele mesmo. Ele agora tem paz. A paz com Deus traz paz comigo mesmo. Não há mais acusações, não há mais culpa. Então o evangelho, ele tem esse poder de consertar as coisas dentro da gente. Onésimo vivia em conflito consigo mesmo, a começar pelo próprio nome. O apóstolo Paulo usa essa jogada com o nome de Onésimo, quando diz a Filemon: ele antes te foi inútil, mas agora ele é útil. O nome dele significa útil, né? Mas ele foi um escravo inútil, causou prejuízo, roubou, fugiu, né? Ele foi inútil, mas agora ele é útil, o nome dele faz sentido. Então Onésimo vivia esse conflito consigo mesmo, a começar pelo próprio nome. Mas quando Deus reconcilia o homem com ele, reconcilia o homem consigo mesmo. A salvação que não traz no seu bojo essa perspectiva, não é a salvação completa, nem muito menos bíblica. A igreja, como uma comunidade acolhedora, e Paulo ajudaram Onésimo a reconciliar-se consigo mesmo. Eles fizeram isso ao afirmar algumas coisas em relação a ele, Onésimo. Primeiro, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 9, vai dizer que agora ele é um homem útil. Imagina antes, um escravo fugitivo, sem esperança, sem futuro, sem direito, sem ninguém por ele. Agora ele é um portador de 2 das cartas inspiradas pelo Espírito Santo. É ele quem bota debaixo do braço, juntamente com Tíquico, e vai levar à igreja em Colossos, uma das cartas inspiradas pelo Espírito Santo. E vai levar com muito tremor a outra carta a Filemon, com medo de como vai ser recebido. Então isso empresta a um ex-escravo, agora transformado, um sentimento de dignidade. Eu antes que não valia nada, agora sou um obreiro, um portador das cartas de Paulo. Ele era digno de ser identificado como um grande homem de Deus. Paulo diz: olha, eu estou te enviando de volta, Filemon, Onésimo. Eu digo assim, como se fosse o meu próprio coração. Ele era digno de prestar serviços à vida, ao Evangelho, ao reino de Deus. Veja o que diz os versos 12, 13 da carta a Filemon. Diz lá o verso 12: eu estou mandando de volta a você ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, diz o verso 13, para que ele me servisse ao Evangelho. Ele agora é útil ao reino, ao Evangelho de Cristo Jesus. O verso 17, Paulo diz: portanto, se você me considera companheiro, Filemon, receba-o como se receberia a mim próprio. Paulo e a igreja emprestam a Onésimo dignidade, respeito, senso de utilidade para Deus e para o reino. Ele era digno de servir como mensageiro fiel. Pense sobre esses efeitos na vida e na consciência desse homem, que antes não era nada, que antes vivia sob o medo de ser preso, punido, castigado e morto. E agora ele é alguém de valor para o reino, para o Evangelho, para a vida.
O que é que isso não traz a ele de autoestima e de dignidade e de identidade? Essas afirmações ajudaram-no a refazer-se como pessoa. Restituiu-lhe o amor próprio. Restituiu-lhe a significação de sua presença. Restituiu-lhe a utilidade de sua vida, seu valor, qualidade. Restituiu-lhe a responsabilidade. Ele antes foi irresponsável com seus sonhos, com suas inquietações. Agora ele é alguém responsável. Está levando 2 dos documentos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos, quantos de nós vivem em conflito consigo mesmo? Quantos de nós vivem a realidade de não se aceitar? Quanta gente diz ter tirado a alma do inferno, sem, contudo, nunca ter conseguido tirar o inferno de dentro de sua alma? A reconciliação com Deus tem que desaguar na reconciliação de mim para mim mesmo. Tem que trazer paz ao meu coração, senso de significado. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, que não somente reconcilia o homem com Deus, mas reconcilia o homem consigo mesmo. E em terceiro e último lugar, o Evangelho conduz à reconciliação do homem com o seu semelhante. É esse o conteúdo da carta. O escravo perdido que foi reconciliado com Deus. Um homem agora que tem senso de significado reconciliado consigo mesmo. E agora é mandado de volta para que ele se reconcilie com o seu Senhor e semelhante. Se não for assim, como poderíamos orar o Pai Nosso? Perdoa-me, da mesma forma que eu tenho perdoado a quem me deve, a quem peca contra mim. Os que foram perdoados, consequentemente, perdoarão. Aqueles que foram objetos da graça perdoadora são impulsionados a estender a mão de misericórdia aos outros. Quantos, talvez, estejam aqui inimizados com outros? Quantos não se encontram rompidos e quebrados em seus relacionamentos, cheios de reservas, de amarguras? Quantos abismos emocionais, relacionais e familiares não há entre nós? Quantos conflitos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e amigos? Meus queridos irmãos, é necessário voltar atrás. Precisamos reconstruir pontes que foram quebradas em nossa caminhada. Jesus ensina isso lá no Sermão do Monte, quando nos diz: se você for trazer ao altar a tua oferta, e ali você se lembrar que algum irmão teu tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois venha e ofereça a sua oferta. É isso que o Senhor está dizendo. O Evangelho que me reconcilia com Deus, me reconcilia comigo mesmo e me reconcilia com o meu semelhante. A salvação e reconciliação com Deus, que não passa pela via horizontal, pela via fraternal, não é reconciliação verdadeira, porque toda reconciliação com Deus tem que forçosamente conduzir à reconciliação com os outros. Essa reconciliação tem que ser definitiva. É isso que Paulo está dizendo aqui a Filemon. Onésimo, volte, busque Filemon, peça perdão a ele, reconstrua o que você estragou, refaça as pontes de relacionamento que você quebrou. É preciso. E Onésimo treme de medo. Será que como eu vou ser recebido, Paulo? Não importa, eu vou escrever aqui uma carta para Filemon, para que haja essa reconciliação.
mas vá. E a Filemon, ele diz: Filemon, o receba de volta, o perdoe. O verso 15, o apóstolo Paulo diz: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não é? Interessante, Deus pode ter feito isso na tua vida, Filemon, para que você possa recebê-lo para sempre. Né? Ele fugiu como escravo e voltou como um servo de Deus, como um irmão em Cristo. Deus faz as coisas assim. Essa reconciliação, ela é definitiva, ela não é temporária, ou não é circunstancial. Ela é caracterizada por uma entrega de autopertencimento. O verso 16 nos diz isso. Ele voltou para você para sempre, não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como um irmão no Senhor. Você antes tinha um escravo, agora você tem um escravo e irmão em Cristo. Essa reconciliação, ela é niveladora, não como escravo, mas como irmão. Na cruz, todos somos irmãos. A cruz socializa a dignidade humana. A cruz não reconhece pequeno ou grande, ricos ou pobres. Todos estão quebrantados, todos estão reconciliados, todos são irmãos. É isso que Colossenses, capítulo 3, verso 11, nos afirma. Diz lá o texto, no verso 11, aqui, Paulo dizendo à igreja em Colossos, e veja, é a mesma igreja que Filemon participa, e a mesma igreja que Onésimo vai participar. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. A cruz nivela, a cruz iguala. Diante de Deus, na igreja do Senhor, não há ricos ou pobres, não há doutos ou indoutos, todos são irmãos em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da graça de Deus. A cruz reconcilia. A reconciliação que ela traz, ela é justificadora, ela empresta ao outro sentido de isenção total. Ela esquece o mal feito, ela perdoa, ela justifica. O verso 18 e o verso 19 nos diz o seguinte, verso 18 e verso 19, diz lá o texto: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Não é? É essa o Evangelho que justifica. Quando na cruz Jesus disse, está consumado, quis dizer que o meu débito foi pago, que eu fui definitivamente perdoado. Isso traz como consequência que uma cruz se estabeleceu entre mim e meu irmão. Está pago. Não me deve nada. Os pecados que são dívidas têm que ser perdoados. O débito tem que ser esquecido. O perdão tem que permear minha existência. Onésimo precisava voltar e reconstruir seu relacionamento, consertar seu passado. Filemon deveria conceder-lhe perdão definitivo. É isso que o Evangelho nos faz. Chegamos aqui a algumas conclusões que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. É possível que haja aqui pessoas que precisam se reconciliar com Deus.
A Bíblia nos diz que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 e verso 2. Então, talvez haja pessoas aqui que ainda não passaram por essa reconciliação com Deus. Se é o seu caso, se quebrante diante do Senhor. Porque a salvação e a reconciliação é oferecida a você gratuitamente, em Cristo Jesus. Mas certamente há pessoas aqui que, mesmo se dizendo reconciliadas com Deus, não reconciliaram-se consigo mesmas. Talvez ainda carregue culpas do passado. Coisas que eu vivi no passado que ainda me assombram. Já foram pagas na cruz, mas parece que eu ainda não entendi isso. E vez ou outra, estou aqui me culpando, me punindo por algo que já foi punido na cruz em Cristo Jesus. Eu sei que há outros que precisam reconstruir relacionamentos destruídos. Precisam reconciliar-se com seu irmão. Deus nos concede a oportunidade de sermos definitivamente curados em nossa vida espiritual com Deus, em nossa vida relacional e emocional com a gente mesmo e em nossa vida relacional com os nossos semelhantes. Eu apelo a você, agarre essa oportunidade, não deixe passar, busque a Deus em oração, acerte sua vida com Ele, aproveite a oportunidade que Ele lhe concede neste dia, nesta noite, neste lugar. O texto de Coríntios nos diz que eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Que Deus nos abençoe com sua eterna e maravilhosa graça. Que Ele nos reconcilie com Ele. Que essa reconciliação com Deus traga paz e reconciliação comigo mesmo, dentro de mim. E que isso me conduza a estender graça, misericórdia e reconciliação com meu irmão. Deus quer nos tirar de uma vida inútil, sem utilidade, para uma vida útil, diferente, uma vida que faz sentido, que causa diferença no meio onde Ele nos colocou. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês e que vocês guardassem no coração, nessa abertura do Expondo as Escrituras. Que o Senhor possa fazer de você, de sua vida, uma bênção. Que você possa gozar paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o seu próximo. Amém?